E aí, galera, tudo bem? Então tá bom, estamos começando aí mais uma dica, né? E é uma continuação daquilo que vínhamos discutindo lá na dica 2, tá? Falamos lá sobre o material que eu havia deixado disponível, os vídeos do Pacheco e do Ken Robinson, né? E o texto do meu Ismael. Eu ainda continuo esperando a contribuição de vocês lá, a participação de vocês no chat, no Facebook, no nosso grupo fechado, tá? Então acessem lá e escrevam o que vocês quiserem. Oh, gostei, não achei legal, né? Podia ser outra coisa, tal. É isso que nós estamos aguardando lá, você se manifestar, tá? Importante, né? E vamos dar seguimento, então, discutindo um aspecto causador disso tudo que a gente enumerou lá na dica anterior, né? Porque o que causa isso? O que causa essa sensação de, como dizer, de apaziguamento, né? Que a educação provoca nos seres humanos, né? Que faz com que a gente fique 4 horas sentado aí, sem reclamar, sem quebrar tudo, né? Tal. Como isso é possível? Bom, isso é possível através de uma coisa, existe um conceito a respeito, que é a ideologia, né? Então a dica de hoje é sobre ideologia. É um conceito muito discutido, existem várias definições para isso, né? Para a ideologia. Eu vou partir de dois pensadores a respeito, tá? Uma é a professora Marilena Chauí, né? E da USP, filósofa, e o outro é o professor Slavoj Zizek, que é ucraniano, filósofo também contemporâneo. Bem, para isso vou deixar disponível para vocês o texto da professora Marilena Chauí, o Discurso Competente, que está num livro chamado Democracia e Cultura, da editora Cortez. E eu vou deixar então, um link para você acessar esse material virtual, tá? E do professor Zizek, a gente vai deixar um vídeo onde ele discute o conceito de ideologia a partir de um filme. Isso nos interessa, né? O filme é bastante instigante. O filme é de 1988, é americano e se chama Eles Vivem. They Live, né? Eles Vivem. E ele assiste esse filme e meio que participa do filme. É muito engraçado a maneira como ele interage com o filme, né? Nos mesmos cenários em que o filme acontece. Mas o filme é um filme classe B, vamos chamar assim, série B, né? Mal produzido, mal feito, mas exatamente critica o conceito de ideologia e a ideologia de consumo norte-americana, né? Então é bastante interessante. Se vocês não viram ainda, também da mesma forma, parem agora, assistam o material lá e depois a gente conversa aqui, né, a respeito. Mas no filme ele é um personagem, John Nada, né? Nada escrito assim, N-A-D-A, que em inglês não quer dizer nada, mas que para nós aqui quer dizer tudo, né? Nada, John Nada, quer dizer, o vazio, é aquele que não pensa, é aquele que não é nada, né? Não existe. E ele está perdido, perambulando na cidade, e de repente ele encontra uma caixa com óculos, uns óculos escuros. E ele experimenta um desses óculos e quando ele sai para a rua com aquilo, ele começa a perceber que os óculos fazem um efeito interessantíssimo. Os óculos simplesmente fazem com que você enxergue a ideologia que está por trás das coisas, né? Então ele olha os cartazes nas ruas de propaganda de alguma coisa e ele enxerga o que está por trás daquilo, ou seja, a ideologia de consumo, né? Então ele começa a ler frases no lugar, né? Obedeça, né? E aí isso vai ter um efeito no filme, porque ele vai querer que os amigos dele também usem os óculos, né? Afinal de contas, os óculos são anti-ideologia, né? Eles fazem você enxergar um mundo completamente diferente daquele que se apresenta para o seu olhar. E isso é muito interessante. Então, eu
quero ouvir de vocês, né, no bate-papo depois, o que vocês acham desse filme, né, que o Zizek produz. Bem, por que a ideologia tem esse poder? Né? De onde vem esse poder? O que é a ideologia, afinal? Para Marilena Chauí, ideologia é um conjunto de crenças, digamos assim, que faz com que você enxergue o mundo por um outro viés, por um outro mecanismo. Né? Por exemplo, o que acontece é que numa ideologia, quando uma ideologia funciona, as ideias ficam sob dois efeitos. O primeiro efeito, as ideias ficam fora do lugar. E um segundo efeito, as ideias ficam fora do tempo. Então vamos entender por que a Chauí diz isto. Né? Bem, por que elas estão fora do lugar? Por que as ideias estão fora do lugar? Qual seria o lugar da ideia? Né? Quando é que a gente tem uma ideia? Ou melhor, quando é que a gente deveria ter uma ideia? A gente deveria ter uma ideia posterior a uma experiência. Eu experiencio algo, eu vivo algo, e a partir disso penso, né, sobre essa experiência e tenho uma ideia sobre aquilo. Eu costumo exemplificar isso dando o exemplo do Giló. Né? Você pode achar que sabe o que é Giló, você pode achar que já teve experiência suficiente sobre o Giló, mas muita gente odeia Giló sem nunca ter experimentado o Giló. Né? E mesmo que tenha experimentado uma vez e não gostado, quem disse que uma segunda experiência você pode passar a gostar de Giló? De repente, o Giló que a sua avó, a sua mãe faz, você não gosta, né? Porque é cozido, mas se você experimentar, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que é Giló chips, imagine isso, Giló chips, né? É um Giló fatiadinho, fininho, fininho, fininho e frito no óleo quente. Gordura, qualquer um gosta de gordura, né? Então o Giló chips é fantástico, com uma cervejinha, né? E outro dia aprendi uma dica com o amigo Gilson, nosso aluno aí também, que aqui no Bar Brahma em São Paulo, onde eu estou agora, tem o Giló chips e tem Giló com fígado. Isso é uma iguaria que eu ainda não provei, mas faremos isso. Mas pense, muita gente reproduz a ideia de que Giló é ruim sem ter experimentado o Giló. O que é isso? Isso é o efeito de uma ideologia, é o mesmo processo que ocorre numa ideologia. Numa ideologia não há fatos, né? O que há são ideias, interpretações sobre fatos, que são experiências particulares, melhor, né? De um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, que é depois compartilhada para todo mundo, ou seja, é universalizada. Né? E é aí que a ideia assume um lugar que não é seu, ou seja, a ideia acaba sendo colocada a priori. Eu tenho a ideia antes de vivenciar a coisa, antes de experimentar a coisa, muitas vezes sem sequer experimentar a coisa. Em ciências humanas isso é muito comum. Né? Se seu professor pede lá, vamos fazer um trabalho de campo na favela, e você se pergunta, por que eu preciso ir na favela se eu já sei o que é uma favela? Eu já sei o que vou encontrar lá. Eu já sei que tem gente pobre. Eu já sei que tem isso. Eu já sei que tem aquilo. Né? Porque você ouviu falar sobre favela, você assistiu filmes sobre favela, você viu novelas sobre favela, você conversou com gente da favela. Então você acha que sabe o que é favela. Ora, isso é colocar a ideia de favela antes da favela. Né? Antes da experiência de favela. Isso é um recurso platônico. Platão dizia isso, né? Que a coisa, que a ideia da coisa é mais perfeita que a coisa em si. E ele exemplifica lá com a ideia do quadrado, né? Pense num quadrado. Um quadrado é uma figura perfeitamente feita, com 4 lados absolutamente iguais, 4 ângulos de 90 graus perfeitos. E ele diz, por mais que a gente tenha instrumentos e pense e tente construir um quadrado perfeito, a ideia do quadrado sempre vai ser mais perfeita que qualquer quadrado construído. Então, quer dizer, a ideia é melhor do que a coisa. E a gente vive numa sociedade bastante platônica nesse sentido. Então, a gente ainda prefere ter uma ideia, mesmo que não seja baseada na experiência. Como a gente já falou na dica passada, Sócrates contesta e diz que a sabedoria só vem da experiência.
Senão eu estou apenas reproduzindo conhecimento. Bem, ideologia é, portanto, uma reprodução de conhecimento, né? Mas por que as ideias também estão fora do tempo? As ideias estão fora do tempo numa ideologia porque a ideologia tem um efeito quando ela se instaura na sociedade, né? Ela tem o efeito de apagar os rastros de onde surgiu, né? É difícil refazer a história da ideologia e saber quando surgiu isso. Então, se a gente tomar o exemplo do Ken Robinson, né, do que ele diz, por exemplo, é difícil os professores ou os alunos, os estudantes, a sociedade como um todo, ter ideia de quando é que surge uma sala de aula com alunos sentados um, né, atrás do outro, olhando para a nuca do fulano da frente, né? E isso surge, isso tem um momento em que surge. A escola platônica, a escola de Atenas, a escola do Liceu de Aristóteles não eram assim. Ora, então, se não era assim, né, quando surge? Surge num momento específico da história da humanidade, em que era necessário se colocar as pessoas quietas, caladas, domesticadas, para aceitar o processo de dominação, né? E isso é o momento da Revolução Industrial, quando as pessoas tinham que ser adestradas para se manter numa fábrica trabalhando por 10, 12, 14 horas sem parar, né? E sem quebrar nada, sem botar fogo na fábrica, sem fazer nada, né? Ora, a escola é, portanto, um excelente instrumento de propagação ideológica nesse sentido, né? E é por isso que ela surge nessa fase. Então, é importante você lembrar disso. A ideologia, então, está fora, coloca as ideias fora do lugar, porque coloca elas antes da experiência. E está fora do tempo, porque retira do tempo histórico, né, o surgimento da ideologia. É como se ela fosse eterna. As coisas são hoje como sempre foram e sempre serão. Então não adianta tentar, porque nada vai mudar, né? Um sentimento bastante comum na nossa sociedade hoje, talvez por uma forte ação ideológica, né? Bem, por que isso? Porque os sujeitos são objetivados, né? Os sujeitos não são mais sujeitos sociais. Eles começam a acreditar que são apenas objetos, né? E que existe um poder central, sobrenatural, de qualquer natureza que seja, que comanda a vida das pessoas e que, portanto, resta a ele apenas aceitar que é assim que as pessoas vivem e é assim que tem que se viver. Então, essa objetivação dos sujeitos, né, é uma questão triste e que provoca, portanto, o surgimento das hierarquias muito categorizadas e também dos cargos, né? Cargos, funções, né? Há uma crença de que o cargo faz a pessoa, né? E é estranho, quem já trabalhou em grandes corporações como eu, quando você observa isso, você percebe que as pessoas realmente acreditam que basta ela assumir um determinado cargo e que pronto, ela é como se baixasse um programa que ela sabe o que fazer e ela sabe o que ela deve ser e ela se descola do restante dos colegas, né? Porque ela agora é o chefe, né? E tal. E é terrível como isso acontece nas instituições, né? E esse é também um efeito da ideologia. Nós aceitamos isto de certa forma e contribuímos com isto, né? E por que tudo isso é aceito socialmente? Por que nós aceitamos uma ideologia e que ela funcione? Principalmente porque nós temos alguém que explique, precisamos de alguém que explique o mundo para nós. Na Idade Média, quem explicava o mundo para as pessoas era o padre, né? O padre dizia como funcionava o mundo, como ele devia ser, e porque Deus quis, assim, desta forma e tal. Hoje, quem explica o mundo para nós? Quem explica o mundo para nós é o Globo Repórter, é o Fantástico, é a novela, é esse tipo de coisa, né? A mídia explica para nós o mundo. E como é que ela faz isso? Ela diz para você hoje assim, o café não presta, você não deve beber, é um veneno e tal. E para confirmar isso, o que ela faz? Põe o microfone na boca de um especialista, né? O que a Marilena Chauí chama de discursos segundos. O discurso do especialista, os discursos derivados desse primeiro grande discurso ideológico, né, que confirmam essa ideologia. É essa a questão. Voltamos a falar sobre isso numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.